Como aprender inglês com música. Hey everybody, eu sou o Leonardo de Mello e essa é a nossa quarta aula estudando inglês com música. Na aula de hoje a gente vai estudar a música Unstoppable da cantora Lianne La Havas. Essa aqui é a música, ela é um pouco grande porque repete muitas partes, então a gente vai pular as partes repetidas e estudar só as partes que não repetem. Só que antes da gente começar a estudar essa música, se você ainda não curtiu o vídeo, curte e também se inscreve no meu canal do YouTube. Então a gente vai ler essa música e depois a gente estuda frase por frase dela. Então eu vou começar e você pode ler comigo. All waits a little longer. We're weak and getting stronger. I know it's taking the time to heal. We'll be unstoppable. Don't know what I did it for. I needed to know that it was always real. My head's held high when we walk down the line, honey. Arm in arm to the clear night sky. Let's be at peace, we'll fly, our hearts collide. Can't escape the magnetic side. I was like a satellite spinning away, almost lost forever, and leaving no trace. Floating through the darkest reaches of space, to another galaxy. Our polarity shifted away. There's nothing else left holding us down, but it's just gravitational. We are unstoppable. I just can't escape the pull. Our heads held high when we walk down the line, honey. The stars will guide the way. In the dead of space, you will be my one and only. Então vamos lá começar aqui a estudar essa música. Só que antes da gente começar, um recado é que essa música não é para iniciante, essa música tem muita estrutura avançada. Então se você não se sentir confortável com ela ainda, tem várias outras aulas mais fáceis para você aqui no canal. Então ela começa falando All wait a little longer, que significa eu vou esperar um pouco mais. All é a contração de I will, é a abreviação de I will, significa eu vou. Tem várias frases de exemplo também que eu vou dar ao longo da aula para você entender melhor cada estrutura dessa música que ela está falando. Então a primeira é com all. A primeira frase de exemplo é I'll be there, que significa eu vou estar lá. All, lembrando, é a contração de I will, significa eu vou, para expressar o futuro. All ou I will, eu vou be, eu vou estar. There, eu vou estar lá. Eu também tenho mais frases de exemplo, mais uma com all, que é I'll go with you, significa eu vou com você. All ou I will, eu vou, I'll go. Eu vou ir, só que a gente não fala eu vou ir, a gente fala só eu vou, mas eles falam eu vou ir. Então, all ou I will, eu vou, I'll go. Eu vou ir with you, com você. I'll go with you. Eu vou ir com você. Ou simplesmente, que nem a gente fala em português, eu vou com você. E aqui ela fala I'll wait. Eu vou esperar. A little. A little significa um pouco. Eu também tenho frase de exemplo com essa estrutura para você entender melhor como ela funciona. A primeira frase de exemplo é Put a little salt on these potatoes. Significa coloca um pouco de sal nestas batatas. Put significa coloque. A little, um pouco. A little salt, um pouco de sal. Salt é sal. On these, nestas ou sobre estas potatoes, sobre estas batatas, em cima dessas batatas. É esse sentido aqui dessa frase. Coloca um pouco de sal nessas batatas, em cima dessas batatas. Tenho mais um exemplo aqui com a little para você entender melhor essa estrutura, que é She's a little sad. Ela está um pouco triste. She significa ela, she is. Ela está a little, um pouco, a little sad. Ela está um pouco triste. She is a little sad. Ela está um pouco triste. E na música ela fala I'll wait, eu vou esperar. A little, um pouco, a little longer. Longer significa mais tempo. Só que aqui, para fazer uma tradução melhor, eu coloquei eu vou esperar um pouco mais, ou simplesmente eu vou esperar um pouco mais de tempo. Eu também tenho uma frase de exemplo com essa palavra longer aqui. A frase de exemplo é Sometimes people stay longer. Às vezes, as pessoas ficam mais tempo. Sometimes significa às vezes. Sometimes people é pessoas. Algumas pessoas acham que people é pessoa, mas não é pessoa, é pessoas no plural.
Para você falar pessoa no singular, a palavra é person. Person é pessoa no singular. People, pessoas no plural. Sometimes, às vezes. Sometimes people, às vezes as pessoas. Stay, stay significa ficam. Longer, ficam mais tempo. Sometimes people stay longer. Às vezes as pessoas ficam mais tempo. E aqui, na música, você pode tanto traduzir I'll wait a little longer como eu vou esperar um pouco mais ou eu vou esperar um pouco mais de tempo. Tanto faz, o significado é o mesmo. É importante também prestar atenção que o inglês é diferente do português. Na tradução, eu fiz ao máximo eu tentei ao máximo traduzir o mais perto possível para você entender o jeito que eles falam em inglês. Só que tem que entender também que o inglês é diferente do português. São dois idiomas diferentes. Então, tem a cultura, o jeito que eles falam em inglês e tem a nossa cultura, o jeito que a gente fala em português. Então tem essa diferença também, tem que levar isso em consideração, que o inglês é diferente do português. Então aqui, ela canta We're weak and getting stronger. Nós somos fracos e ficando mais fortes. Worse é a contração de we are. We are é nós somos. Were ou we are, nós somos. Were weak, nós somos fracos. And getting e ficando. And getting stronger e ficando mais fortes. Eu também tenho frase de exemplo aqui com a palavra weak para você entender melhor. A primeira frase de exemplo é I'm too weak. I'm é a contração, a abreviação de I am. Eu estou. I am ou I'm. Tanto faz. Você decide se você quer fazer essa contração ou não. O sentido é o mesmo. I'm, eu estou. I'm too. Eu estou muito. I'm too weak. Eu estou muito fraco. Eu estou fraco demais. Esse too aqui está enfatizando o weak. Então você pode tanto traduzir como eu estou fraco demais, quanto como eu estou muito fraco. É a mesma coisa. Mais uma frase de exemplo com weak, que é Don't be so weak. Não seja tão fraco. Don't, aqui o don't é a contração, a abreviação de do not. Do not ou don't, mesma coisa, significa não. Don't be, não seja, aqui o be significa seja. So, tão, so weak, tão fraco. O so aqui está enfatizando o weak. Don't be so weak, não seja tão fraco. É importante também você saber que várias palavras em inglês têm vários significados. Por isso é sempre importante você prestar atenção no contexto das frases, porque, dependendo do contexto, a palavra pode ter um outro significado. Por isso é sempre importante prestar atenção no contexto. E aqui na música ela canta We're weak, ou We are weak, nós somos fracos, and getting. Getting significa ficando. Eu também tenho uma frase de exemplo aqui com getting para você entender ela melhor. A primeira é She's getting better. Ela está ficando melhor. X é a contração de she is. Significa ela está. X ou she is, mesma coisa. Você decide se você quer fazer a contração ou não. É o mesmo significado. X, ela está. She's getting, ela está ficando. Better, melhor. She's getting better. Ela está ficando melhor. Um outro exemplo com getting, que é essa frase aqui. The situation is getting worse. A situação está ficando pior. A situação está piorando. The situation, a situação, is. A situação está. Getting, está ficando. Worse, está ficando pior. The situation is getting worse. A situação está ficando pior. E na música, ela canta We're weak and getting. Nós somos fracos e ficando stronger. Ficando mais fortes. Também tenho frase de exemplo com stronger. A frase é You're stronger than me. Deixa eu colar aqui. You're stronger than me. Você é mais forte do que eu. Your. Você é your. É a contração, a abreviação de you are ou your. Tanto faz. Você decide se você quer fazer essa abreviação, essa contração. É a mesma coisa. Your. Você é you're stronger. Você é mais forte than. Than significa do que. Than me, do que eu. You're stronger than me. Você é mais forte do que eu. Você também pode prestar atenção que, na maioria das vezes, dá para comparar o inglês com o português, que dá para você entender perfeitamente o que a frase significa ou o que a pessoa está querendo dizer. Por exemplo, aqui, your. Você é stronger, mais forte, than, do que
me, eu. You're stronger than me, você é mais forte do que eu. Então não precisa complicar, não precisa ficar fazendo um monte de exercício chato, estudando gramática. É só você entender que, às vezes, na maioria das vezes, dá para você comparar o inglês com o português, que você vai entender perfeitamente. E quando você não entender, você aprende pela estrutura da frase. Então na música ela canta aqui: We're weak and getting stronger. Nós somos fracos e ficando mais fortes. E ela continua cantando: I know it's taking the time to heal. Eu sei que está demorando para cicatrizar. I know significa eu sei. Know é saber. I know, eu sei. I know it. It é a contração, a abreviação de it is. Significa está ou isso está. I know it's, eu sei que está, eu sei que isso está. Taking the time. Demorando, taking the time é uma estrutura do inglês para falar que leva tempo, que demora, ou que você está tirando tempo para fazer alguma coisa. Depende do contexto. O contexto é super importante para você aprender inglês. I know it's taking the time. Eu sei que está demorando, eu sei que está levando tempo. To heal, para cicatrizar. Heal é curar, é cicatrizar. Tem uma frase de exemplo aqui com taking the time, que é It's taking time for her injuries to heal. It's ou it is, está. It's taking time. Tá demorando, aqui é taking the time, que é tá levando tempo, tá demorando, e aqui é taking time, sem o the aqui no meio. It's taking time, tá demorando, for, para, for her, her é dela, for her injuries, para os ferimentos dela, para os machucados dela, injuries, ferimentos, machucados, her injuries, os ferimentos dela, to heal, para cicatrizarem. It's taking time for her injuries to heal. Tá demorando, tá levando tempo para os ferimentos dela cicatrizarem, curarem. Um outro exemplo com taking the time, que é esse aqui. Thank you for taking the time to call. Obrigado por tirar um tempo para ligar. Aqui é um sentido um pouco diferente, que é tirar um tempo, você reservar um tempo para fazer alguma coisa. Thank you significa obrigado. Thank you for, obrigado por. Taking the time, por tirar um tempo, por reservar um tempo. To call, para ligar. Call é ligar. Thank you for taking the time to call. Obrigado por tirar um tempo para ligar. E na música, I know, eu sei, it's taking the time, que tá demorando, tá levando tempo, to heal, para cicatrizar. E ela canta, we'll be unstoppable. Nós vamos ser imparáveis. Will é a contração, a abreviação de we will. Significa nós vamos, para expressar o futuro. We é nós, we will, nós vamos. Will be, nós vamos ser unstoppable. Nós vamos ser imparáveis. Também tenho frases dizendo com a palavra unstoppable. A primeira é This kid is unstoppable. Essa criança é imparável. This, essa ou esta, this kid, essa criança, is é unstoppable, é imparável. Um outro exemplo com unstoppable, que é His success is unstoppable. O sucesso dele é imparável. His significa dele. Ali em cima a gente viu que her significa dela. E his aqui significa dele. His success, o sucesso dele, is unstoppable, é imparável. His success is unstoppable. O sucesso dele é imparável. Na música ela canta We'll be unstoppable. Nós vamos ser imparáveis. Ou we will be unstoppable. Mesma coisa. Você escolhe se você quer fazer a contração, a abreviação ou não. Você escolhe e você decide. E ela canta aqui Don't know what I did it for. Não sei o que eu fiz para isso. Don't, a gente já viu, é a contração, a abreviação de do not. Significa não. Do not ou don't, não. Don't know, não sei. Ou do not, no, não sei. What, o que, o que eu. Did it for. Did it for significa fiz para isso. Did significa fiz. It, isso. For, pra. Did it for, fiz para isso. É uma estrutura do inglês, é assim que eles falam. Então a gente simplesmente aceita que eles falam desse jeito e repete. Don't know what I did it for. Não sei o que eu fiz para isso acontecer. Uma frase de exemplo com did it for. I did it for nothing. Eu fiz isso para nada. I did. Eu fiz, I did it. Eu fiz isso for, para
nothing, para nada. I did it for nothing. Um outro exemplo com essa estrutura que é I can do it for you. Eu posso, I can do, eu posso fazer it. Isso for you, para você. I can do it for you. Eu posso fazer isso para você. Aqui o do é o presente, significa fazer. You did é o passado, significa fiz, fez. Don't know what I did it for. Não sei o que eu fiz para isso. E ela continua cantando I needed to know that it was always real. Eu precisava saber que sempre foi real. I needed, eu precisava. I needed to know, eu precisava saber that, que, that it was, que foi it was. É o passado de it is significa é, it was significa foi, no passado. I needed to know that it was, eu precisava saber que foi always, que sempre foi real, que sempre foi real. Eu tenho frase de exemplo com a palavra needed para você entender como você usar ela numa frase. She needed to go home. Ela precisou ir para casa. She needed. Ela precisou, ela precisava to go, to go home, ir para casa. Você não fala to go to home, ir para casa. Você fala go home. É assim que eles falam em inglês e a gente simplesmente aceita que é desse jeito e repete. Não discute com o inglês, senão você vai perder a discussão e vai acabar ficando frustrado por causa disso. She needed to go home. Ela precisou ir para casa. Um outro exemplo com needed. I needed to help my mom. Eu precisei ajudar minha mãe. I needed. Eu precisei to help. Eu precisei ajudar my mom. Minha mãe. I needed to help my mom. Eu precisei ajudar minha mãe. Aqui se pode estar pensando, o que é esse to aqui na frente do help e na frente do go? É que o verbo em inglês na forma básica, ele começa com to. To go é ir, to walk é andar, to run é correr e por aí vai. Então, to é o verbo na forma básica. E em português a gente tem o R aqui no final. Correr, andar, ir, caminhar e coisas do tipo. Então aqui, I needed to help my mom. Eu precisei ajudar a minha mãe. E na música ela continua cantando I needed to know. Eu precisava saber that, que it was, que foi always. Always significa sempre. Também tem uma frase de exemplo que é She always writes me letters. Ela sempre me escreve cartas. She always. Ela sempre writes. Escreve, writes me. Escreve para mim ou me escreve letters. Letters é cartas. She always writes me letters. Ela sempre me escreve cartas. Um outro exemplo. You're always angry. Você está sempre bravo. You're ou you are, sem fazer a abreviação. You're, você está always, está sempre angry, você está sempre bravo. Na música, I needed to know that it was always real. Eu precisava saber que sempre foi real. E ela continua cantando, deixa eu dar um espaço aqui para ficar tudo na mesma tela. Ela continua cantando, My head's held high when we walk down the line, honey. Minha cabeça fica erguida quando nós caminhamos para baixo da linha, querida. My significa minha. My head's held high significa minha cabeça fica erguida. Head significa cabeça. Aqui o head é a contração, a abreviação de head. Is significa a cabeça está, só que aqui como é uma estrutura, held. Is held. High significa minha cabeça fica erguida, minha cabeça tá erguida. Eu deixo a minha cabeça erguida. É uma estrutura do inglês para falar ficar de cabeça erguida. É esse o sentido, manter a cabeça erguida. Essa estrutura aqui. My head's held high. Minha cabeça fica erguida. Quando nós walk down. Walk down significa caminhar para baixo ou descer. Walk down the line. Nós caminhamos para baixo da linha, nós descemos na linha. Honey. Honey é um jeito carinhoso de você chamar a sua namorada ou seu namorado para falar querido ou querida. É um jeito super usado para você chamar a sua esposa, seu companheiro ou companheira. E a gente tem frase de exemplo com heads held high. A primeira é You did your best. Hold your head high. Você fez o seu melhor.
erga sua cabeça, mantenha sua cabeça erguida. You, você, you did, você fez your, your best, seu melhor. Hold, hold significa erguer, manter. Hold your, erga sua, mantenha a sua. Head, cabeça, high é alto. Mantenha sua cabeça erguida. Levante a sua cabeça. You hold, aqui é o presente e held é o passado. You did your best, hold your head high. Você fez o seu melhor, erga sua cabeça, fica de cabeça erguida. Um outro exemplo com essa estrutura que é My head's held high because I was honest about it. Minha cabeça está erguida porque eu fui honesto sobre isso. My head. Lembrando, head é a contração, a abreviação de head. Is, a cabeça está. Held high, minha cabeça está erguida. Eu mantenho a minha cabeça erguida, mantenho a minha cabeça no alto, erguida. Porque eu fui honest. Eu fui honesto sobre isso. My head's held high because I was honest about it. Eu mantenho a minha cabeça erguida, minha cabeça está erguida porque eu fui honesto sobre isso. Então, essa estrutura, my head's held high, minha cabeça fica erguida, eu mantenho minha cabeça erguida. É esse o significado de heads held high. Quando nós, walk down. A gente também tem frase de exemplo com essa estrutura, walk down. A primeira é walk down and turn left. Caminhe para baixo e vire à esquerda. Walk down, caminhe para baixo ou desça. Caminhe descendo, então você está numa subida. Aí você vai descer e virar para a esquerda. Walk down, caminhe para baixo, desça. And turn. Turn é virar. Turn left. Vire à esquerda. Left, esquerda. Walk down and turn left. Desça, caminhe para baixo e vire à esquerda. Um outro exemplo com walk down, só que dessa vez é caminhando. She was walking down the street. Ela estava caminhando na rua, ou seja, ela estava descendo a rua. She was. Ela estava. Was. É o passado de is. Está. She is. Ela está. She was. Ela estava. She was walking down. Ela estava caminhando para baixo, ela estava descendo the street, a rua, ou na rua. She was walking down the street. Ela estava descendo a rua, ela estava caminhando para baixo na rua. Então, aqui na música, my head's held high, minha cabeça fica erguida, eu mantenho a minha cabeça erguida. Quando nós, walk down, caminhamos para baixo, descemos. Walk down the line, caminhamos para baixo da linha. Honey, querida ou querido, depende do contexto. E ela continua cantando arm in arm through the clear night sky, de braços dados pelo céu noturno limpo. Arm in arm é de braços dados. Então, você está com uma pessoa do lado, você está de braços dados com ela. Então, é arm in arm. Como se fosse braço em braço. De braços dados, que a gente fala em português. Arm in arm, de braços dados. Through. Through é pelo ou através. Nesse contexto, é pelo. Through the. Pelo o. Clear. Clear é limpo. Clear night. Pelo limpo noturno. Night sky. Sky é céu. Clear night sky. Céu noturno limpo. Ou seja, um céu sem nuvens. Uma noite sem nuvens. É esse sentido. E eles não falam sky night clear. Eles não falam assim. Sky night clear. Eles falam clear night sky. Eles invertem porque eles falam assim. Então a gente simplesmente aceita que é assim e repete. Não tenta discutir com o inglês, porque senão você vai ficar frustrado tentando entender por que eles falam assim, você não vai conseguir. Então simplesmente aceita que é assim e repete. Arm in arm through the clear night sky. De braços dados pelo céu noturno limpo ou simplesmente pelo céu sem nuvens, um céu limpo. Também tem frase com a palavra, com a estrutura arm in arm, que é they are walking arm in arm. Eles estão caminhando de braços dados. They, eles ou elas, depende do contexto. They are, eles estão. Walking, eles estão caminhando, eles estão andando. Arm in arm, eles estão andando de braços dados. Então, arm in arm é um braço no outro, ou seja, de braços dados. Um outro exemplo com essa estrutura, que é they were arm in arm. Eles estavam de braços dados. They, eles ou elas, depende do contexto. Were, eles estavam. Were é o passado de are,
They are, eles estão. They were, eles estavam. They were, eles estavam. Arm in arm, eles estavam de braços dados. Então, na música, ela fala arm in arm, through. Through, pelo, nesse contexto. Também tem frase de exemplo, que é He walked through the crowd. Ele caminhou pela multidão. Ele, he walked. Ele andou, ele caminhou. Through, pode ser pelo ou através. Então tem uma multidão, ele passou pelo meio da multidão, ele passou através da multidão. É esse sentido de through. He walked through the crowd. Ele caminhou pela multidão. Ele caminhou pela multidão, ele passou através da multidão. E crowd, obviamente, significa multidão. Um outro exemplo para você entender melhor essa palavra, que é You need to drive through the tunnel. Você precisa dirigir pelo túnel. Você precisa. You need to drive. To drive significa dirigir. You need to drive, você precisa dirigir. Through, pelo ou através. Through the tunnel, pelo túnel ou através do túnel. Então, tem o túnel, você vai passar pelo túnel, então você vai dirigir através do túnel. É esse o sentido. You need to drive through the tunnel. Você precisa dirigir através do túnel, você precisa passar pelo túnel. E aqui na música, arm in arm through the clear night sky. De braços dados, pelo céu noturno limpo, pelo céu noturno sem nuvens. Também tem uma frase de exemplo aqui para você entender melhor um pouco essa estrutura, que é The sky is clear today. O céu está limpo hoje. The sky, ou seja, o céu, sky é céu, está, clear, está limpo, today, hoje. Então, the sky is clear today. O céu está limpo hoje, não tem nuvem no céu hoje. Se fosse falar essa noite, você usa tonight. Tonight, falar de noite, ao invés de today. Today é quando está de dia. Today, de dia. Tonight é de noite. Então, the sky is clear today. O céu está limpo hoje. Não tem nuvem nenhuma no céu hoje. É esse sentido. Arm in arm through the clear night sky. De braços dados pelo céu noturno limpo. E ela continua cantando Let's be at peace, we'll fly. Vamos ficar em paz, nós vamos voar. Let's significa vamos, por exemplo. Let's go to the mall. Vamos ir para o shopping. Let's go, vamos ir, ou simplesmente vamos, to the mall, para o shopping. Caso você não saiba, e é uma coisa que eu também tinha muita curiosidade quando eu estava aprendendo inglês, let's é a contração, a abreviação de let us. Só que você não vai ver ninguém falando let us no sentido de vamos. Let us significa nos deixe. Então, para você falar vamos, você fala let's ao invés de let us. É só uma curiosidade, caso você não saiba qual é a forma normal, a forma sem ser contraída da palavra let, da estrutura let, que é let us. Só que ninguém fala let us, eles falam let, que significa vamos. Let's be, vamos ficar. Aqui o be está com o sentido de ficar. At peace, em paz. Will ou we, will significa nós. Vamos, a gente já estudou essa estrutura. Fly é voar. Let's be at peace, we'll fly. Vamos ficar em paz, nós vamos voar. E frase de exemplo com at peace. He is at peace. Ele está em paz. He is. Ele está at peace, em paz. Um outro exemplo com essa estrutura, que é We are at peace now. Nós estamos em paz agora. We are. Nós estamos at peace, em paz, now, agora. We are at peace now. Nós estamos em paz agora. E ela continua cantando aqui, Let's be at peace, vamos ficar em paz. We'll fly, nós vamos voar. E ela fala, Our hearts collide. Nossos corações colidem. Aqui não precisa de frase de exemplo, porque é só você comparar uma palavra com a outra, uma frase com a outra, que você vai entender perfeitamente o que significa. Our significa nossos, our hearts, nossos corações, hurt. É coração no plural. Hurts, com S no final, é corações. Our hearts, nossos corações, collide, nossos corações colidem. E ela continua cantando Can't escape the magnetic side. Não consigo escapar do lado magnético. Can't significa não consigo ou não posso, depende do contexto.
Lembrando, o contexto é super importante para você entender o inglês. Can't escape, não consigo escapar. The magnetic. Magnetic é magnético. Magnetic sides, do lado magnético. Sides é lado. Então aqui a gente tem, por exemplo, com a palavra, com a estrutura can't, que é I can't drive. Eu não consigo dirigir. I can't. Eu não consigo, eu não posso. Só que nesse contexto é o sentido de não consigo. Drive, dirigir. I can't drive. Eu não consigo dirigir. E caso você esteja curioso ou curiosa, qual é a forma sem ser contraída de can't? É cannot. Cannot é a forma não contraída de can't, que significa não consigo ou não posso. Só que can't você vai ver o tempo todo no dia a dia. E cannot é um jeito um pouco mais formal, então você não vai ver tanto assim. Você vê mais can't, que significa não posso ou não consigo, e as pessoas usam mais. Um outro exemplo com can't, que é He can't speak 4 languages. Ele não consegue falar 4 línguas, 4 idiomas. He can't. Ele não consegue, ele não pode speak, falar 4 é o número 4, 4 languages, 4 línguas, 4 idiomas. He can't speak 4 languages. Ele não consegue falar 4 idiomas, ele não consegue falar 4 línguas. Então na música, can't escape, não consigo escapar, the magnetic, do magnético, the magnetic side, do lado magnético. Eles não falam side magnetic, eles falam magnetic side, eles invertem. Então, a gente simplesmente entende que é desse jeito e repete, não tenta discutir com o inglês. É super importante você não discutir com o inglês, porque senão você vai perder e ficar frustrado. Só entende que é assim e repete, fala que nem eles. Simples assim. Então, a gente tem frase exemplo com a palavra side, para você entender melhor como ela funciona. Try to open the other side. Tenta abrir o outro lado. Try significa tentar, ou nesse contexto, tente. Try to open. Tente abrir the other, o outro, the other side, o outro lado. Try to open the other side. Tente abrir o outro lado. E na música, ela canta Can't escape the magnetic side. Não consigo escapar do lado magnético. E uma coisa também que eu esqueci de falar no começo da aula é que o material, todas essas frases, esse material aqui que a gente está estudando, eu vou mandar no meu canal do Telegram. Então você entra no meu canal do Telegram para você baixar o material para você poder estudar. Então o link para você entrar no meu canal do Telegram vai estar na descrição aqui do vídeo. Você entra lá no meu canal do Telegram para você baixar o material. Então ela continua cantando I was like a satellite spinning away. Eu era como um satélite girando para longe. I was significa eu era. I was, eu era. I was like, eu era como, eu era tipo. Aqui o like não está com sentido de gostar, está com sentido de como ou tipo. I was like, eu era como, eu era tipo. A satellite, um satélite. Spinning, girando, spinning away, girando para longe. Então algumas frases de exemplo para você entender melhor o spinning. A primeira é The earth is always spinning. The earth significa a terra. Earth é terra, não é terra, barro, é terra, o planeta. The earth. A terra is always, tá sempre, spinning, tá sempre girando. Um outro exemplo também, só que dessa vez é gira, ao invés de girando. Spin the wheel faster. Gire a roda mais rápido. Spin, gire the wheel, a roda, wheel. É roda, faster, mais rápido. Faster significa mais rápido. Spin the wheel faster. Gira a roda mais rápido. Aqui é spinning, girando, e aqui é spin, gire ou girar. E na música, I was like a satellite spinning away. Eu era como um satélite girando para longe. E away é longe ou para longe, depende do contexto. E ela continua cantando Almost lost forever and leaving no trace. Quase perdida para sempre e sem deixar rastros, sem deixar vestígios. Almost, quase, lost, perdida, forever. Forever significa para sempre. And leaving, e deixar, leaving aqui sentido de deixar, ir embora. Leaving no, sem deixar, no trace, sem deixar vestígios, sem deixar traços. Leaving no trace, sem deixar vestígios ou sem deixar traços, sem nenhum vestígio. Então a gente tem frases dizendo com essas estruturas aqui. A primeira é com almost, que é is almost home. Ele está quase em casa. He is. Ele está almost. Almost significa quase
almost home. Ele está quase em casa. He's almost home. Ele está quase em casa. Almost lost, quase perdida. Forever, para sempre. E aqui a gente tem frase com a palavra leaving. A primeira é she's leaving the town. Ela está deixando a cidade, ela está indo embora da cidade. Ela está leaving, ela está deixando, ela está indo embora. The town, a cidade. Town é cidade. E aqui na música, ele fala leaving, só que não tem como a gente traduzir e sem deixando. Deixando vestígios. Fica estranho falar assim. Então a gente traduz como sem deixar vestígios. Porque o inglês é um idioma, é uma língua, e o português é outro idioma, é outra língua. Então, tem coisas similares, mas também tem coisas muito diferentes. Então, entende que são duas línguas diferentes. O inglês é uma, o português é outra. O jeito que eles falam em inglês é diferente do jeito que a gente fala em português. Então, tem que sempre levar isso em consideração. Um outro exemplo com leaving é he is leaving his wife. Ele está deixando a esposa dele. Ele está leaving, ele está deixando, ele está indo embora, abandonando his wife. Ele está deixando a esposa dele, ele está se divorciando da esposa dele. É esse sentido. Lembrando que his é dele e wife, esposa. His wife, a esposa dele. He is leaving his wife. Ele está deixando a esposa dele. E na música, ela fala almost lost forever and leaving no trace. Quase perdida para sempre e sem deixar vestígios, sem deixar rastros. E a gente tem frase, exemplo, com a palavra trace, que é there's a trace of mud on the carpet. Tem um vestígio de lama no carpete. There is significa tem, há ou existe. Então, there is, tem, há ou existe. There's a trace, tem um vestígio, tem um traço of mud, de lama, mud. É lama, é barro. On the carpet, no tapete, no carpete. There's a trace of mud on the carpet. Tem um vestígio de lama no carpete. E na música, almost lost forever and leaving no trace. Quase perdida para sempre e sem deixar vestígios. E ela continua cantando. Deixa eu dar um espaço aqui para caber as frases de exemplo na tela. Floating through the darkest reaches of space. Flutuando pelos alcances mais escuros do espaço. Floating é flutuando, floating through, flutuando pelos the darkest, os mais escuros, the darkest reaches, os alcances mais escuros of space, do espaço. Então a gente tem frase de exemplo, primeiro com floating, que é the balloon is floating away. The balloon, o balão, is floating, está flutuando, away, para longe. The balloon is floating away. O balão está flutuando para longe. Um outro exemplo com floating, que é the leaves are floating to the ground. As folhas estão flutuando para o chão. The leaves, as folhas, leaves. Folhas are, estão floating, estão flutuando to the ground. Ground é chão. The leaves are floating to the ground. As folhas estão flutuando para o chão. E aqui na música ela canta floating through, flutuando pelos the darkest, mais escuros. E a gente tem frase, exemplo, com darkest, que é my sister bought the darkest purse. Minha irmã comprou a bolsa mais escura. My sister, minha irmã, sister é irmã. My sister bought é comprou. My sister bought, minha irmã comprou. The darkest, a mais escura. The darkest purse, a bolsa mais escura. Então, darkest é mais escuro. Purse é bolsa. My sister bought the darkest purse. Minha irmã comprou a bolsa mais escura. E na música também tem o reaches. Reaches significa alcances, que é o plural de reach. Reach é alcance, reach, alcance, e reaches é alcances no plural. E a gente tem frase dizendo com reach. I can't reach the book. Eu não consigo alcançar o livro. I can't, eu não consigo. Reach, alcançar, ou seja, você está esticando o seu braço para você tentar alcançar o livro. Só que você não consegue. Então, I can't reach. Eu não consigo alcançar. Está longe demais para mim. I can't reach, eu não consigo alcançar. The book, o livro. I can't reach the book. Eu não consigo alcançar o livro. Então ela canta floating to the darkest reaches of space.
flutuando pelos alcances mais escuros do espaço. E ela continua cantando To another galaxy, para outra galáxia, para uma outra galáxia. To, para another, outra galaxy, galáxia. Another é como se fosse uma outra. Tem a palavra other, que é outra. Então você tem other, você tem outra. Aí você quer mais uma. Então você quer another, você quer uma outra. Uma frase para você entender melhor essa palavra, que é I want another cup of tea. Eu quero outra xícara de chá. I want another. Eu quero outro, eu quero uma outra cup. Xícara, cup of tea. Xícara de chá. Tea é chá. Então, você já tem uma xícara de chá, você já bebeu uma xícara de chá, mas você quer uma outra xícara de chá para você beber. Então, você fala another, uma outra xícara de chá. Então, é esse sentido aqui de another. So, another galaxy, para outra galáxia. E ela canta Our polarity shifted around. Nossa polaridade mudou. Our, nossa polarity. Nossa polaridade. Na música eu acho que ela fala polarity, porque ela é do Reino Unido. Então o sotaque britânico fala polarity. Só que no americano é polarity. Polarity. Our polarity, nossa polaridade, shifted around. Mudou ou mudou ao redor. Shifted significa mudou ou deslocar, deslocou. E around significa ao redor. Our polarity shifted around. Nossa polaridade mudou. Também tem frases dizendo que a palavra shifted, com o sentido de mudou. A primeira é They shifted the table to the left. Eles mudaram a mesa para a esquerda. They, eles ou elas, they shifted. Eles mudaram the table, a mesa, to the, to the left, para a esquerda. They shifted the table to the left. Eles mudaram a mesa para a esquerda. Um outro exemplo. We shifted the chairs to another place. Nós mudamos as cadeiras para outro lugar. Nós, we shifted. Nós mudamos the chairs. As cadeiras, chairs, cadeiras, to another, para outro, to another place, para outro lugar, para um outro lugar. Então a cadeira estava em um lugar e a gente mudou para um outro lugar, para another place. É esse o sentido. We shifted the chairs to another place. Nós mudamos as cadeiras para outro lugar, para um outro lugar. E na música, our polarity shifted around. Nossa polaridade mudou. E ela continua cantando, There is nothing else left holding us down. Não há mais nada nos segurando. There is significa tem, há ou existe. There is nothing else left. Não há mais nada. Aqui o não há, ao invés de don't, there is nothing else left, é porque em inglês eles não negativam duas vezes. Então não é don't, there is nothing else left. É só there is nothing else left, para falar não há mais nada. Nothing significa nada. Se eu falar there is nothing, a tradução é não tem nada, não há nada. There is é tem, nothing é nada. There is nothing, não tem nada. Eles não falam there is nothing ou algo do tipo, para falar não tem nada. Aí tá errado, porque eles não negativam duas vezes. Para falar que não tem nada, é só there is nothing. E nothing else left. Não há nada mais ou não há nada mais sobrando. Não tem nada mais sobrando. Nothing else é mais nada. Nothing else left, mais nada sobrando. Um exemplo aqui com essa estrutura é There was nothing else left to do. Não havia mais nada a fazer. There was é o passado de there is. Então, se there is significa tem, há ou existe, there was é o passado, significa tinha, havia ou existia. Então, there was, havia, there was nothing else left. Não havia mais nada. Deixa eu colocar amarelo aqui também. Não havia mais nada ou não havia mais nada sobrando. To do significa a fazer. There was nothing else left to do. Não havia mais nada para fazer, não tinha mais nada sobrando para fazer. É esse o sentido dessa frase. Um outro exemplo, só que dessa vez só com a estrutura nothing else, que é There is nothing else to say. Não há nada mais a dizer. There is, há, tem ou existe.
There's nothing. Não há nada. There's nothing else. Não há nada mais to say, a dizer. There's nothing else to say. Não há nada mais a dizer. Não tem mais nada para dizer. Não tem mais nada para falar. Então aqui, there is nothing else left. Não há nada mais sobrando. E continua cantando, holding us down, nos segurando. Holding us down significa nos segurando ou nos puxando para baixo. Depende do contexto. Também tem frase de exemplo com essa estrutura, que é She was holding me down. Ela estava me segurando. She was. Ela estava holding me down. Me segurando. Se eu colocar aqui holding us down, significa nos segurando. Ou holding him down é segurando ele. Ela estava segurando ele. Então, she was holding me down. Ela estava me segurando. Então, aqui você não traduz palavra por palavra. Você entende que é uma estrutura. Então, você entende pelo contexto. Se você não entender pelo contexto, vai ficar confuso. Então, sempre entende pelo contexto. Entende que é uma estrutura. Não traduz palavra por palavra. Um outro exemplo com essa estrutura que é Press and hold down until the options menu opens. Pressione e segure até abrir o menu de opções. Press é pressionar, and hold down e segure until até the options menu, até o menu de opções, options, opções, options menu, menu de opções, opens, abra ou abrir. Então, press and hold down until the options menu opens. Pressione e segure até abrir o menu de opções. E na música, ela canta There is nothing else left. Não há mais nada sobrando. Holding us down, nos segurando. Não tem mais nada nos segurando, não tem mais nada nos puxando para baixo. E ela continua cantando But it's just gravitational. Mas é apenas gravitacional. Mas, but it's, ou it. It is, mas é, ou mas isto é. But it, mas é. Just significa apenas. Gravitational, mas é apenas gravitacional. Mas é só gravitacional. Frase de exemplo. It's just a joke. É apenas uma piada. It's é ou it. Is é ou isso é. Depende do contexto, depende de como você quer traduzir. It's é. It's just é só, é apenas. A joke, uma piada. It's just a joke. É só uma piada. But it's just gravitational. Mas é apenas gravitacional. Mas isso é apenas gravitacional. E ela continua cantando. We are unstoppable. Nós somos imparáveis. Nós somos unstoppable, imparáveis. I just can't escape the pull. Eu simplesmente não consigo escapar da atração. Eu simplesmente, eu apenas. I just can't. Eu simplesmente não consigo. Escapar. Escape the pull. Escapar da atração. Pull é atração, é puxar. E também tem frase, exemplo, com essa palavra, que é The gravitational pull keeps the satellites in orbit. A atração gravitacional mantém os satélites em órbita. The gravitational, a gravitacional. The gravitational pull, a atração gravitacional. Keeps, mantém. The satellites, os satélites, in orbit, em órbita. Então, ela canta I just can't escape the pull. Eu simplesmente não consigo escapar da atração. E ela continua cantando Our heads held high when we walk down the line. Honey, nossa cabeça fica erguida quando nós caminhamos para baixo da linha, querido. Aqui, então, a gente já estudou essa estrutura, só que ao invés de our, na outra estrutura, na outra frase dessa música, ela fala My head's held high. E aqui ela fala Our heads held high. Então, our heads held high, nossa cabeça fica erguida, a gente mantém a nossa cabeça erguida when we, quando nós walk down, caminhamos para baixo ou descemos, the line, caminhamos para baixo da linha, descemos a linha, honey, querido. E ela continua cantando The stars will guide the way. As estrelas vão guiar o caminho. The stars, as estrelas, will, as estrelas vão, ou seja, no futuro, will guide, vão guiar the way, o caminho. E também tem uma frase aqui de exemplo com a palavra guide, que é We need someone to guide us. Nós precisamos de alguém para nos guiar. Nós, we need. Nós precisamos, we need someone. Nós precisamos de alguém. Someone é alguém. To guide, para guiar. To guide us, para nos guiar.
We need someone to guide us. Nós precisamos de alguém para nos guiar. E na música ela fala: The stars will guide the way. As estrelas vão guiar o caminho. Então aqui também é só você comparar o inglês com o português, fica super fácil de você entender. E ela continua cantando: In the dead of space. Na calada do espaço. In the dead of significa na calada do. Então, in the dead of space, na calada do espaço, como se fosse perdido no meio do espaço. Vou dar uma frase para você entender melhor essa estrutura aqui, que é in the dead of night, na calada da noite. In the dead of, na calada da. Dead significa morto, in the dead of. Nesse contexto, então, é na calada da. In the dead of night, na calada da noite. Ou seja, no meio da noite, quando está muito escuro. É esse o sentido. E aqui in the dead of space, na calada do espaço, perdido no espaço, no meio do nada. É esse o sentido. E ela continua cantando: You will be my one and only. Você vai ser o meu único. You will, você vai, ou seja, no futuro. You will be, você vai ser my, meu one and only. One and only significa único. É como se fosse um e apenas, ou seja, só um é o único. You will be my one and only. Você vai ser o meu único. E uma frase de exemplo com essa estrutura é: She is my one and only love. Ela é meu único amor. She is, ela é. She is my, ela é meu one and only. Ela é meu único love. Ela é meu único amor. She is my one and only love. Ela é meu único amor. Então aqui na letra ela fala: You will be my one and only. Você vai ser o meu único. Então não esquece de baixar o material dessa aula no canal do Telegram. Então entra no canal do Telegram, que está aqui na descrição do vídeo, e baixa o material. Vai estar lá disponível para você baixar e colocar em prática essa música aqui, a nossa quarta música em inglês com música, da Lianne La Havas, a música Unstoppable. Então, o link está na descrição, entra no meu canal do Telegram para você também ser avisado das novas aulas. Então, entra lá no link da descrição. Então, se você gostou dessa aula, curte, se inscreve no meu canal do YouTube e também compartilha com algum amigo que também está querendo aprender inglês. Então é isso, até a próxima aula!